boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, todos vocês que procuram as lições da doutrina espírita, lições que refletem o pensamento cristão na sua essência maior, as lições que nós aprendemos com esses missionários. Francisco Cândido Xavier, como intermediário do plano espiritual e o plano físico. Mentor espiritual Emmanuel, grande benfeitor que tem trazido lições maravilhosas para o nosso entendimento. Hoje, no livro Religião dos Espíritos, teremos a abordagem de um tema essencial. Uma personalidade a maior personalidade moral que o planeta Terra já conheceu. O modelo e guia da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo. E então, é um motivo de muita alegria nós pararmos nesses momentos para refletir o que Jesus representa para nós. O que nós temos feito com esses ensinamentos, com essas lições que são para a nossa eternidade. Lições que o Divino Amigo abnegadamente, segundo a vontade do Pai, veio até nós, desceu dos planos divinos, da sua morada de luz, se preparou por muitos e muitos anos para que pudesse ter condições de de encarnar entre nós. Então, temos que reverenciar sempre, a todo instante que nós lembrarmos desse guia maior. Quanta gratidão nós devemos a Ele por nos mostrar o caminho de chegar às moradas celestes. Querido irmão, querida irmã, a você, internauta, muita paz, muita luz, que possamos nós aproveitar bem as lições da noite de hoje. São duas lições, uma extraída da questão do Livro dos Espíritos e a outra do livro Religião dos Espíritos, a qual Emmanuel comenta essa questão do Livro dos Espíritos. Lembrando que este livro, Religião dos Espíritos, foi psicografado no ano de 1959, na Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba, Minas Gerais. E então, vamos nos preparar para que possamos absorver, nos alimentar espiritualmente desse conteúdo que irá alargar os horizontes na nossa caminhada terrena. Elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, confiantes nesses trabalhadores da seara de Jesus.
Senhor, nós aqui estamos, confiantes na mensagem da noite de hoje, trazida por teus apóstolos fiéis. Queremos, Senhor, agradecer por essa dádiva que a tua misericórdia nos oferece, para o nosso conhecimento, para fortalecermos em nossa fé e para que possamos ter como referência o caminho de chegar às moradas celestes. Gratidão, Senhor Jesus, pela tua presença, pela companhia desses espíritos amigos e espíritos protetores, mentores espirituais. Que a tua paz permaneça junto de nós. Assim seja. Graças a Deus. Lição número 37. O Guia Real. Foi psicografada esta mensagem na reunião pública do dia 25 de maio de 1959. Foi abordada a questão 625 do Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. Comentário de Kardec: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus no-lo oferece como o mais perfeito modelo e a sua doutrina é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Refletindo um pouco sobre esta pergunta 625 do Livro dos Espíritos, nós já temos uma boa informação. Jesus é estudado já há milênios, porque a humanidade
tem essa necessidade de entender uma personalidade tão pura, uma personalidade que às vezes nos causa admiração a forma de agir diante de várias circunstâncias. E até hoje ainda temos dificuldade para compreender a missão que Jesus veio cumprir aqui entre nós. Porque é uma missão que, para o nosso conhecimento, ainda não conseguimos abranger a totalidade da importância da presença de Jesus no meio da humanidade. O ser humano não tem condições, no momento, no estado atual, no patamar de conhecimento, mesmo com tanta intelectualidade, o ser humano não tem capacidade de entender a abrangência do envolvimento que Jesus tem para com a família humana, com a família terrestre. Vamos fazer uma pequena reflexão. No Livro dos Espíritos, nas questões iniciais, Allan Kardec pergunta para os espíritos se é dado ao homem conhecer a essência de Deus. E então os espíritos respondem: não, porque falta ao homem sentido para isso. Nós não temos condições de conhecer a essência divina. E da mesma forma, nós poderemos fazer um paralelo, uma comparação com esse Espírito magnânimo que é Jesus. Nós poderemos exercitar toda a nossa capacidade. Poderemos apanhar o raciocínio do espírito mais inteligente, mais sábio, daqueles que já estiveram por aqui, com exceção de Jesus. Não temos a capacidade de entender qual é o alcance da importância de Jesus para a humanidade. Nós poderemos simplesmente formar ideias, fazer comparações, porque a nossa mentalidade ainda está muito imbuída, muito apegada às coisas da matéria. Nós agora que estamos começando a nos despertar para a realidade de espíritos imortais. Nós estamos temos dificuldade de entender a nós mesmos. Nós não nos conhecemos na realidade como espíritos. Nós, seres comuns, né? Podemos dizer assim, espíritos normais, entre aspas, né? Mas, para entendermos melhor o que Jesus veio realizar entre nós, nós temos a necessidade de parar para refletir. Como ele escolheu trazer a sua mensagem, ou as mensagens, a mensagem maior, o que mais nos toca no nosso mundo íntimo. E então, vamos fazer uma pequena análise. Emmanuel
nos traz a informação de que Jesus, para se manifestar, para se encarnar aqui entre nós, usando um corpo de carne, ele teve que se preparar no aspecto perispiritual aproximadamente 1000 anos, para que pudesse ter um perispírito em condições de se ligar a um corpo aqui na Terra. E então nós estamos percebendo essa renúncia de Jesus por amor a toda a humanidade, a essas ovelhas desgarradas. Vamos lembrar dessas ovelhas desgarradas? Quando Emmanuel relata no livro A Caminho da Luz, Jesus informando aos espíritos degredados do planeta, do sistema Capela, que eles teriam que vir morar num plano muito inferior ao que eles estavam, mas que Jesus não ia os abandonar. Ele estaria sempre ao lado deles, enviando mensageiros, missionários, para ajudá-los a se reerguer. Essas são as ovelhas desgarradas, no simbolismo que Jesus traz em sua frase no Evangelho. E ele ainda diz: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Significa que além de nós aqui no planeta Terra, Jesus também tem uma missão de instruir e orientar outros grupos de seres que não estão na Terra, não é? Mas então, só para nós começarmos a refletir, e nós, da nossa parte, será que nós estamos valorizando esse sacrifício que Jesus fez? O sacrifício de Jesus dando testemunho no Calvário, podemos dizer que foi uma pequena amostra do seu amor para com todos nós. E nós, será que estamos valorizando tanto o sacrifício que ele fez e tanto prazer que ele tem em enviar espíritos de luz para nos amparar, nos ajudar, nos socorrer? Essa providência que está o tempo todo trazendo recursos a todos aqueles que batem à porta da misericórdia divina? E então vamos procurar refletir o que temos feito com tudo isso que recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Vamos ver o que Emmanuel está trazendo para nós. Lição 37 do livro Religião dos Espíritos. Guia real. Na procura de orientação para a conquista da felicidade suprema, com base na alegria santificante, lembra-te de que não podes encontrar a diretriz integral entre aqueles que te comungam a experiência terrestre, nem na tribuna dos grandes filósofos, nem no suor dos pioneiros da evolução,
nem na retorta dos cientistas eméritos, nem no trabalho dos pesquisadores ilustres, nem na cátedra dos professores distintos, nem na veste dos sacerdotes abnegados, nem no bastão dos pastores experientes, nem no apelo dos porta-vozes de reivindicações coletivas, nem nas orientações dos administradores mais dignos, nem nos decretos dos legisladores mais nobres, nem no verbo flamejante dos advogados do povo, nem na palavra dos juízes corretos, nem na pena dos escritores enobrecidos, nem na força dos condutores da multidão, nem no grito contagioso dos revolucionários sublimes, nem nas arcas dos filantropos generosos, nem na mensagem. Desculpa, gente, eu errei na leitura. Nem nas arcas dos filantropos generosos, nem na frase incisiva dos pregadores ardentes, nem na mensagem reconfortante dos benfeitores desencarnados. Em todos, surpreenderás em maior ou menor defeito e virtude, fealdade e beleza, acertos e desacertos, sombras e luzes. Cada um deles algo te ensina, beneficiando-te de algum modo. Contudo, igualmente caminham, vencendo com dificuldade a si mesmos. Cada um é credor de nossa gratidão e de nosso respeito pelo amor e pela cultura que espalha. Mas, no campo da humanidade, só existe um orientador completo e irrepreensível. Tendo nascido na palha, para doar-nos a glória da vida simples, expirou numa cruz pelo bem de todos, a fim de mostrar-nos o trilho da eterna ressurreição. Sendo anjo, fez-se homem para ajudar. E sem cofres dourados, viveu para os outros, descerrando os tesouros do coração. É por isso que Allan Kardec, desejando indicar-nos o guia real da ascensão humana, formulou a pergunta 625 em O Livro dos Espíritos, indagando qual o espírito mais perfeito que Deus concedeu ao mundo para servir de modelo aos homens. E os mensageiros divinos
responderam na síntese inovidável: Jesus. Como a dizer-nos que só Jesus é bastante grande e bastante puro para ser integralmente seguido na terra, como sendo o nosso Mestre e Senhor. E então fica para nós uma reflexão que não é somente em alguns momentos, em algumas circunstâncias. Refletir sobre o que Jesus significa para nós é o tempo todo, porque o tempo todo, constantemente, incessantemente, Jesus está nos amparando. Jesus sempre envia os recursos que nós necessitamos. Mas nós não poderemos ficar presos nesse imediatismo da providência divina, somente buscando o socorro e o amparo. Com certeza, nós temos essa necessidade de pedir ajuda, de aproveitar os recursos, os benefícios espirituais, o tratamento espiritual que nós precisamos para nos fortalecer, a luz que nós necessitamos. Mas essas condições que sempre nós temos no nosso dia a dia são oportunidades para nós começarmos ou darmos sequência na formação de uma personalidade nova daquilo que nós já adquirimos de conhecimento. A partir do momento em que nós começamos a entender o que Jesus veio trazer para todos nós, indistintamente, em seus exemplos, em toda a simplicidade, com toda a brandura e, em momentos necessários, usando a energia construtiva para reajustar as mentes invigilantes. Hoje, com a doutrina espírita, nós temos condições. Hoje, com a doutrina espírita, nós já temos mais facilidade de perceber a presença de Jesus atuante em todos os lances da nossa existência. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós sempre gostamos de lembrar: Jesus é o sol que ilumina a humanidade. É o sol de nossas almas. E lembrando também a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec traz essa reflexão. Todos aqueles que proclamam Jesus como Mestre e Senhor, o chamam. Invocam o nome do Senhor. Senhor, Senhor. Não é? E então Allan Kardec traz essa reflexão. De que nos adianta chamar
Jesus de Mestre e Senhor se nós não seguimos seus exemplos? Seremos cristãos, nós que vamos aos templos religiosos, às escolas religiosas, aos templos de oração? Seremos cristãos somente por estar invocando o nome do Senhor? Implorando a ajuda, o socorro? Ou glorificando o nome do Senhor? Mas não mostramos nem melhores, nem mais indulgentes, nem mais benevolentes, nem mais fraternos para com o nosso próximo? Allan Kardec questiona no Evangelho segundo o Espiritismo. E então, precisamos refletir. Será que esta maravilha de história que nós conhecemos desse Espírito magnífico, as nossas palavras são insuficientes para expressar o que Jesus representa para nós? Mas o que nós temos feito? Nós não precisamos de preocupar em querer nos transformar, regenerar de um dia para o outro. Porque nós ainda temos grandes imperfeições. Mas que esta luz, que esse despertar de consciência esteja conosco, sempre aceso, sempre fazendo luz, nos chamando a atenção para nos melhorarmos, nos corrigirmos, promover uma convivência harmônica, harmoniosa, melhor dizendo, uma convivência de paz, de serenidade para com todos aqueles com quem nós convivemos, deixando de observar tantos defeitos alheios para voltar o pensamento para nós mesmos. O que nós precisamos de nos corrigir. Não é? E então, são lições que estão abertas, claras, específicas para quem busca. Buscai e achareis. É assim que nós aprendemos com o próprio Mestre. Não é? E então, falar de Jesus é uma coisa maravilhosa. E às vezes nos falta expressão. Mas sempre que nós falarmos, colocarmos o sentimento na nossa forma de esclarecer e de comunicar com as pessoas, porque Ele é para nós o caminho, não é? E então precisamos de aproveitar e oferecer o melhor de nós, para que aqueles irmãos que ainda não conhecem como nós já temos uma noção, já temos uma percepção a mais do que muitos que agora que estão tentando entender, ou tem alguns que ainda não se despertaram para essas verdades, não é? E então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos deixar aí a reflexão para que sempre nós possamos nos lembrar destas lições de Emmanuel, de Allan Kardec e dessas falanges trabalhadoras da seara de Jesus que estão sempre trazendo mensagens de todas as formas. Toda mensagem construtiva, toda mensagem que nos ajuda a nos reerguer moralmente, emana do coração de nosso Senhor Jesus Cristo.
né? Aproveitemos cada momento, cada lição, cada oportunidade de trabalho, porque principalmente no trabalho em favor do próximo é que nós vamos sentir a presença de Jesus, compreender a essência de suas palavras. Só para encerrar, quando Jesus, no simbolismo do juízo final, ele se dirige àqueles que socorreram os necessitados. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Vós me acolhestes quando eu tive fome. Me vestistes quando eu estava nu. Estive doente e foste me visitar. Palavras de Jesus. E então, esses perguntam, Senhor, quando foi que te vimos nessas condições e te assistimos? Ao que Jesus responde: todas as vezes que isto fizestes a um desses mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então, meus irmãos, está tão fácil para o nosso entendimento nós sairmos do nosso comodismo e oferecer algo por esses que ainda estão carentes, ainda passam situações deploráveis. Porque nós, graças à misericórdia divina, já recebemos aquilo que necessitamos. Esse Consolador prometido. Temos o tempo todo as lições ao nosso alcance. Está em nossas mãos o material do nosso crescimento moral e espiritual. Vamos colocar em ação, ajudando os necessitados. Não é? E então, vamos finalizar aqui as reflexões da noite, com muita gratidão a todos que têm nos acompanhado, nos incentivado nestes estudos, mas principalmente, muita gratidão a Deus, ao nosso Pai, que nos ama infinitamente. Vamos fazer uma prece, elevando a Jesus e a esses benfeitores os nossos sentimentos. Divino amigo, estamos felizes pela tua presença, pelo teu amparo, pelo socorro dos bons espíritos. Gratidão, Senhor, por esse alimento espiritual, por essas energias renovadas. Mas te pedimos que nos ajude na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, para que nós possamos nos sentir fortalecidos com a tua presença e oferecer o melhor de nós em todos os momentos. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja, graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, caros internautas, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Gratidão.